Minha filha tentou me roubar diante de todos. Não foi na sombra, nem em segredo. Foi ali, no coração frio de um banco iluminado por lâmpadas brancas, entre balcões de vidro e olhares apressados. Ela deslizou o papel para mim com um gesto seco, quase mecânico, como quem oferece um copo d'água. Mas não era água. Era veneno. A caneta, leve para qualquer um, pesava toneladas na minha mão. Eu via meu nome já gravado no espaço em branco, pronto para se transformar em sentença. Assinar significava entregar minha vida inteira, cada madrugada esfregando o chão, cada prato lavado até as unhas se partirem, cada silêncio engolido para sustentar essa mesma filha que agora me pressionava. O sorriso que ela forçava era uma máscara mal colada. Por trás, havia apenas impaciência e ganância. Ao meu redor, o mundo parecia conspirar para normalizar o absurdo. O segurança na porta, um homem alto, branco, me observava como se eu fosse lenta demais para entender o que fazia. Uma senhora atrás de mim na fila suspirava alto, balançando a cabeça, como se minha hesitação fosse prova de burrice. Eu sentia o peso invisível daquelas microagressões. Não eram apenas olhares. Eram socos silenciosos me empurrando para o lugar de sempre. A mulher negra que não entende, que atrapalha, que precisa apenas seguir ordens. Mas eu entendia. Eu entendia bem demais. O ar-condicionado me envolvia com frio excessivo, como se quisesse congelar meus ossos e acelerar a decisão. Minha filha roçou os dedos no meu braço. Um toque rápido, sem carinho, quase uma cutucada de impaciência. Mãe, assina logo. A voz dela saiu baixa, mas firme, como uma ameaça disfarçada. Engoli o nó na garganta. Era uma guerra muda. De um lado, a filha que carreguei no ventre e alimentei com o pouco que tinha. Do outro, eu mesma, tentando não entregar o pouco que me restava. Se eu assinasse, perderia tudo. Se recusasse, talvez perdesse a filha. Mas e se o que estava em jogo fosse ainda maior? Enquanto meus olhos corriam pelo papel, recordações me atravessavam como relâmpagos. Eu me via esfregando banheiros de madrugada, voltando para casa com os joelhos inchados, ouvindo vizinhos cochicharem que eu nunca teria nada. Lembrei de cada conta atrasada paga com humilhação, de cada aniversário da minha filha salvo por um bolo pequeno, mas feito com amor. Tudo isso agora estava resumido a um documento que me colocava contra a parede. O caixa pigarreou. Seus dedos ajeitaram os óculos, e ele franziu a testa. Aquele gesto me arrepiou. Ele não estava apenas conferindo números. Seus olhos haviam captado algo. No meio das linhas secas, havia uma nota. Uma mensagem escondida. Eu vi quando ele ergueu o olhar para mim, hesitou e voltou ao papel. Minha filha percebeu. A mandíbula dela se contraiu, e ela apertou os lábios. Tentei decifrar o que passava na mente dela, mas só enxerguei medo. Não o medo de perder dinheiro, mas o medo de ser desmascarada. Meu coração acelerou tanto que parecia ecoar no salão silencioso. Eu não sabia ainda o que estava escrito, mas percebi que não era apenas um contrato. Era uma armadilha. E que alguém, talvez não por acaso, havia deixado uma pista. Respirei fundo. O cheiro de papel e tinta queimava minhas narinas. O mundo ao redor parecia se mover em câmera lenta. Eu estava diante de algo que poderia mudar tudo. E a pergunta se formou como um trovão dentro de mim. Como uma mãe continua sendo mãe quando descobre que sua própria filha é capaz de traí-la dessa forma? Quando o caixa ergueu os olhos e hesitou, senti como se todo o barulho ao redor tivesse desaparecido. O som das teclas, das conversas baixas, dos passos apressados pelo chão encerado do banco. Tudo se dissolveu em silêncio. Restamos apenas eu, minha filha e aquele papel. É estranho como a vida inteira pode caber em um gesto simples, em uma caneta prestes a tocar o papel. Eu estava diante do abismo, e o que me segurava não era mais o amor, mas a desconfiança. Olhei para minha filha, e naquele rosto que um dia beijei para acalmá-la do choro, já não reconhecia ternura. Ela desviava o olhar, fingia ajeitar a bolsa, mas o tremor leve nas mãos a denunciava. Era como se ela soubesse que o teatro estava prestes a ruir. Aquele era o mesmo rosto que sorriu quando ganhou seu primeiro presente barato de aniversário. O mesmo que se iluminava quando eu voltava para casa com sacolas de supermercado mesmo depois de uma jornada de 15 horas. Agora, aquele rosto me parecia uma máscara fria, calculista,
distante. O espaço ao nosso redor era sufocante. O ar-condicionado despejava vento gelado que cortava a pele, como se quisesse apagar qualquer calor humano que ainda restasse. Eu lembrava de cada detalhe: o brilho metálico das grades, o cheiro químico de tinta fresca misturado ao perfume doce demais da moça que preenchia formulários atrás de nós, e a sensação de ser pequena diante das paredes brancas que refletiam luz demais. Era como estar em uma jaula iluminada. E eu me perguntava: quando foi que deixei de ser mãe e me tornei apenas uma assinatura para ela? Talvez tenha sido quando o dinheiro começou a falar mais alto que o afeto, ou quando ela percebeu que eu, cansada, não tinha forças para lutar contra sua pressa de ter mais. O que me cortava não era apenas a tentativa de roubo, era a traição. Porque não existe dor maior do que descobrir que o amor que você ofereceu incondicionalmente se transformou em moeda de troca. Eu respirava devagar, como se cada fôlego fosse uma oração silenciosa. Sentia meus olhos marejarem, mas segurei. Lágrimas naquela hora seriam vistas como fraqueza. Não era fraqueza o que eu queria mostrar. O caixa, com suas sobrancelhas franzidas, parecia carregar um segredo nos olhos. Era como se dissesse, sem palavras: olhe de novo. E eu olhei. Naquele instante, percebi que minha vida não poderia ser medida apenas pelo papel diante de mim, mas pela coragem que eu teria de enfrentar o que estava escondido nele. Era uma batalha de silêncios. O meu, o dela, o do caixa que hesitava, e até o da fila, impaciente mas curiosa. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. E talvez seja por momentos assim que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação comigo, porque sabem que a vida é feita desses instantes em que tudo pode mudar. Eu não sabia ainda o que estava escrito naquelas linhas, mas algo me dizia que a descoberta seria como abrir uma porta que jamais poderia ser fechada. E, uma vez aberta, ninguém sairia ileso. O olhar do caixa demorou mais um segundo do que deveria, e esse segundo pesou no meu peito como um tijolo molhado. Não era apenas desconfiança. Era uma espécie de alerta silencioso, quase piedoso, que me fez endireitar a coluna e engolir o medo. Senti a própria respiração roçar na garganta, áspera, como se cada fôlego raspasse lembranças que eu preferia não tocar. Minha filha fingiu conferir o celular, e aquela coreografia apressada só deixou mais evidente o nervosismo dela. A bolsa aberta demais, o batom torto na tampa, as unhas feitas recentíssimas, ainda brilhando sob a luz branca. Dinheiro tem brilho. Culpa também. Eu me vi refletida no vidro do balcão, uma mulher com os cabelos presos de qualquer jeito, o lenço que escolhi por costume, o casaco escuro. Parecia simples. Invisível. Era assim que queriam que eu fosse. Uma sombra educada que assina sem perguntar. O contraste entre a luz clínica do teto e a sombra que se formava debaixo das minhas mãos me fez pensar no quanto a vida inteira andei entre esses dois extremos: esperança e medo. Esperança quando eu dobrava toalhas tarde da noite, pensando que um dia minha filha entenderia o quanto aquilo custava. Medo quando eu percebia que, para muitos, eu era apenas a funcionária que sorria e entrega. O papel exalava o cheiro fino de tinta nova. Eu deslizava os olhos pelas linhas e sentia como se andasse sobre um chão de vidro, temendo que qualquer passo errado abrisse uma fissura. Na fila, um homem resmungou algo como "isso vai longe", e não precisei olhar para saber que a expressão de impaciência vinha com aquela sobrancelha levantada que já conheço. A funcionária da mesa ao lado, uma moça jovem, branca, riu baixo de algo no computador, e a risada bateu em mim como vento frio. É engraçado como pequenos gestos, tão banais, parecem empurrar a gente para o lugar do não pertenço. Eu pensei na casa. O piso com marcas antigas, o cheiro de café coado que insiste em ficar, a cortina que bordei à mão para o quarto dela quando era pequena. Pensei na gaveta onde guardo minhas contas do mês, dobradas com cuidado, como quem guarda remédios. Pensei na minha aposentadoria, não como números, mas como um cobertor fino que protege do sereno das madrugadas. Assinar ali era arrancar esse cobertor e deixar meu corpo inteiro à mercê do frio. E, no entanto, a pior parte era o rosto da minha filha, iluminado por uma pressa que não era de quem precisa, mas de quem quer. Não havia fome nos olhos dela. Havia ambição. O caixa pigarreou de leve, e esse som pequeno abriu uma fenda no cenário. O relógio digital na parede piscou, alternando hora e temperatura,
E eu me dei conta de que o tempo estava passando como areia entre os dedos. Cada segundo era uma chance de dizer não e também uma chance de me arrepender por não ter dito. Senti a palma da mão úmida, a caneta escorregando, o coração batendo alto bastante para eu quase ouvir. Minha filha aproximou o corpo, como se quisesse ficar entre mim e o mundo, e sussurrou que aquilo era só para facilitar nossa vida. A palavra nossa ficou pendurada no ar, murcha, sem dono. De repente, me veio uma lembrança antiga. Eu, mais nova, parada diante de outra mesa, pedindo prazo ao gerente para pagar uma conta. O olhar que recebi naquela época foi o mesmo de agora, calculado, avaliando quanto de dignidade eu cederia para manter a luz acesa. Sobrevivi aquela noite com o estômago vazio e um café aguado. Sobrevivi a muitas assim. A diferença é que agora a disputa era com quem eu amei acima de mim. E isso tornava tudo mais feroz. A caneta tocou o papel. Um toque minúsculo, quase nada. E foi o suficiente para o caixa respirar fundo e dizer meu nome, devagar, como quem pede licença. Ele não olhou para minha filha. Olhou para mim, e apenas para mim, como se quisesse me devolver algo que estavam tentando me tirar. Senti uma corrente de calor subir pela nuca. Havia qualquer coisa ali que fugia ao script que minha filha preparou. Observei o canto da folha. Havia uma dobra leve, intencional, e sob ela um retângulo mais pálido, como se alguém houvesse colado e descolado um adesivo ali. A luz bateu e revelou a borda de uma pequena colagem, quase imperceptível. Eu não sabia ainda o que escondiam, mas agora entendia por que o caixa demorava. Ele caçava um detalhe, um minúsculo segredo, enterrado à vista de todos. A urgência me apertou o peito. Senti as pernas pesarem, o chão afastar um pouco, como se eu estivesse sobre um barco. Minha filha notou o movimento do caixa e inclinou o corpo para frente, ensaiando uma interrupção. Eu vi a sombra da mão dela se projetar sobre o meu pulso, e recuei 1 centímetro. Foi suficiente para ela soltar um sorriso curto, quase nervoso, e para o segurança aproximar 2 passos, discreto, com aquela presença que finge neutralidade, mas escolhe lados. Os reflexos do teto estouravam nos vidros, e eu pensei em luz e trevas outra vez. Em como uma lâmpada acesa demais machuca os olhos, e ao mesmo tempo, impede que a gente diga não vi. Eu via. Não tudo, mas o suficiente para sentir que a verdade estava prestes a rasgar o verniz daquele momento. E, mesmo sem saber qual seria o preço, eu soube que não podia mais ser empurrada. Nem pelo medo, nem pela vergonha, nem pelo costume de ceder. O caixa puxou o papel com cuidado, como quem segura um pássaro ferido, e, antes que minha filha pudesse dizer qualquer coisa, ele aproximou o rosto e inspirou, decidindo algo dentro dele. A respiração dele mudou. A minha também. O corredor ao lado pareceu se esticar, o ar ficou mais denso, e o relógio piscou de novo. Hora e temperatura. Hora e temperatura. O tipo de repetição que anuncia uma quebra. Não sei qual frase sairia da boca dele, mas reconheci o instante exato em que a máscara do cotidiano racha e a verdade consegue atravessar. E, quando ela atravessa, nem o silêncio, nem a pressa, nem a luz branca conseguem impedir o estrondo que vem depois. O caixa respirou fundo e segurou o papel por um instante mais longo, quase solene. Esse gesto pequeno pareceu deslocar o tempo, como se o mundo lá fora tivesse parado de correr. Eu vi a mão dele se mover devagar, dobrando a folha para mostrar o que estava escondido. Era apenas um canto, uma marca pálida, mas naquela hora se transformou em um clarão, uma pista silenciosa de que nada ali era tão simples quanto parecia. Minha filha tentou falar, a voz dela saiu rápida, com aquele tom de quem teme perder o controle da narrativa. Mas o caixa não cedeu. Ele manteve o olhar em mim, e nesse olhar havia algo inesperado. Não era apenas profissionalismo. Era humanidade. Como se dissesse sem palavras que eu tinha direito de hesitar, direito de desconfiar, direito de não ser empurrada para um abismo em silêncio. Essa centelha, tão pequena e íntima, aqueceu meu peito por um segundo, um raro respiro em meio ao gelo da traição. Enquanto o ar-condicionado despejava vento cortante, pensei no contraste gritante entre aquele frio artificial e o calor que guardo das lembranças. Lembrei do quintal da casa antiga, o sol batendo nas roupas no varal, minha filha ainda menina correndo entre lençóis coloridos, rindo de coisas bobas.
A mesma criança que eu embalava quando tinha medo da escuridão. Agora, adulta, era ela quem criava sombras sobre mim. Esse paradoxo latejava dentro de mim. Como alguém que um dia foi meu abrigo poderia se transformar em tempestade? Na fila, ouvi mais um suspiro impaciente. O som ecoou como uma sentença de julgamento, como se todos já tivessem decidido que eu era lenta demais, confusa demais, uma senhora atrapalhando o fluxo de um mundo apressado. Mas havia mais em jogo do que simples papelada. Havia a memória de uma vida inteira. E foi nesse ponto que me dei conta de que muitos que acompanham histórias como a minha sentem a necessidade de apoiar de forma silenciosa, quase como um gesto de cumplicidade. É como se deixar um sinal, um toque de aprovação, fosse também um jeito de dizer: eu entendo a dor que você carrega. O caixa, ainda em silêncio, colocou o dedo sobre a dobra do papel. Eu me aproximei, com a respiração presa. Minha filha apertou os lábios, crispando o maxilar, e lançou um olhar duro para ele, como se pudesse intimidar. Mas não havia mais como apagar o detalhe que surgia à vista. Era frágil e poderoso ao mesmo tempo, como uma rachadura pequena que anuncia o desabamento de uma parede inteira. Nesse espaço suspenso, percebi o quanto o silêncio fala. O silêncio dos outros clientes, que agora pareciam atentos demais. O silêncio da minha filha, que não encontrava mais justificativas. O silêncio do próprio banco, que de repente se tornava palco. E no centro desse palco, eu, uma mulher que a vida inteira aprendeu a abaixar a cabeça, mas que agora sentia um peso diferente se transformar em força. Fechei os olhos por um instante, apenas para ouvir o próprio coração. Ele batia alto, compassado, firme. E nesse som havia mais do que medo. Havia um aviso. Algo estava prestes a se revelar. Algo que nem mesmo minha filha teria como negar. O papel ainda estava ali, entre nós três. E eu sabia que, quando a verdade finalmente viesse à tona, nada voltaria a ser como antes. O dedo do caixa deslizou lentamente pela dobra, e aquela pequena marca se transformou em um portal de silêncio. Era quase invisível, mas agora parecia uma cicatriz aberta no meio do papel. Senti o frio do banco se intensificar, como se o ar-condicionado tivesse decidido congelar até os meus ossos. Minha filha respirava rápido, nervosa, tentando parecer calma, mas a cada segundo a máscara dela rachava mais. O contraste me cortava por dentro. De um lado, o medo de perder tudo: a casa, a segurança dos dias futuros, a dignidade de quem lutou uma vida inteira. Do outro, uma esperança tímida, quase clandestina, que surgia no olhar do caixa. Era como uma chama escondida debaixo da cinza, insistindo em dizer que talvez, apenas talvez, eu não estivesse sozinha naquele campo de batalha. Olhei para as luzes brancas refletidas no vidro do balcão. Elas eram tão fortes que chegavam a doer nos olhos, mas mesmo assim não conseguiam esconder as sombras que se formavam nos cantos da sala. Esse jogo de luz e escuridão parecia repetir a minha vida. Momentos em que me fizeram acreditar que eu tinha alcançado estabilidade, seguidos por períodos em que tudo desabava. Era como caminhar em um corredor interminável, com portas que se abriam e se fechavam sem aviso. A mão da minha filha tocou de leve no meu cotovelo, mas não havia ternura. Era um aperto disfarçado, um lembrete de que ela ainda tentava conduzir meu gesto. Senti a pele dela quente demais, contrastando com o frio metálico do ambiente. Foi como se dois mundos se tocassem, o calor da insistência dela e o gelo da verdade que se aproximava. Na fila, percebi que algumas pessoas já observavam demais. Não eram apenas clientes impacientes. Era o tipo de curiosidade que surge quando todos pressentem que algo inesperado está prestes a acontecer. O banco, antes apenas cenário, tornava-se palco. E eu, mesmo sem querer, era a figura central. As lembranças continuavam a se misturar com o presente. Vi minha filha pequena, dormindo sobre meu colo, e o peso leve de sua respiração me enchia de propósito. Agora, adulta, a respiração dela era acelerada, cortada, como a de alguém prestes a ser desmascarada. Esse contraste me dilacerava. Como pode o mesmo peito que já foi meu refúgio abrigar agora a faca apontada contra mim? O caixa inspirou fundo e ajeitou os óculos. O movimento pareceu lento, calculado, como se ele tivesse decidido cruzar uma linha que mudaria tudo. Meus olhos seguiram o dele, e percebi o quanto minha vida inteira cabia naquele instante.
O papel, aparentemente banal, tinha se tornado o campo onde esperança e medo lutavam corpo a corpo. E eu soube, sem precisar de palavras, que o que viria a seguir não seria apenas a revelação de um detalhe. Seria a abertura de uma porta que, uma vez escancarada, não poderia jamais ser fechada outra vez. O silêncio parecia se esticar entre nós, denso como uma corda prestes a arrebentar. O papel permanecia sobre o balcão, imóvel, mas era como se respirasse, pulsasse, como se carregasse um segredo maior do que o espaço daquela sala poderia suportar. Eu observava cada detalhe ao redor com uma clareza quase dolorosa. O relógio na parede piscando em intervalos ritmados, o zumbido contínuo do ar-condicionado, o reflexo da minha própria face no vidro, dividida entre luz e sombra. Dentro de mim, esperança e medo se entrelaçavam como duas águas que nunca se misturam, mas seguem correndo lado a lado. A esperança dizia que aquele detalhe escondido no papel poderia ser minha salvação, a prova de que eu não estava imaginando nada, que o perigo era real e visível. O medo, no entanto, sussurrava que talvez fosse tarde demais, que o estrago já estivesse feito, que minha filha encontraria outra forma de me cercar. Essas duas vozes se confrontavam sem trégua, transformando cada batida do coração em uma batalha. Olhei para minha filha, e o contraste me atravessou como um raio. O rosto dela, tão jovem ainda, carregava sinais de ansiedade. A respiração rápida, os olhos desviando para todos os lados, as mãos inquietas. Era como se ela estivesse prestes a ser exposta, mas ao mesmo tempo disposta a lutar até o último instante para manter o controle. A cada segundo, o vínculo de sangue entre nós se desfazia em fios quase invisíveis, como tecido antigo que se rasga devagar. O caixa, firme mas silencioso, ajeitou os óculos outra vez. Um gesto simples, mas que me deu a impressão de que ele também estava tentando enxergar não apenas o que havia no papel, mas a verdade escondida atrás das nossas expressões. Aquilo me fez sentir vulnerável, mas ao mesmo tempo estranhamente amparada. Como se alguém finalmente visse aquilo que eu carregava sem conseguir nomear. Pensei no que estava em risco. Não apenas o dinheiro guardado com tanto esforço, mas a sensação de segurança que ele representava. Minha casa, onde cada objeto guarda uma memória. Minha liberdade de decidir sobre o próprio destino. Minha paz de espírito, conquistada com tantas cicatrizes. Era mais do que números em um contrato. Era minha vida inteira reduzida a linhas e assinaturas. A sala parecia menor a cada instante, como se as paredes avançassem um pouco mais. A claridade forte das lâmpadas do teto me cegava por instantes, criando manchas escuras diante dos olhos. Esse jogo de luz e sombra me lembrava de tudo o que vivi, as madrugadas em que trabalhei até o corpo doer, acreditando que minha filha teria uma vida diferente, e as manhãs em que ouvi comentários atravessados me dizendo que para gente como eu sempre haveria limites. A luz que prometia clareza sempre vinha acompanhada da sombra que me empurrava para baixo. E agora eu estava ali, entre as duas. A caneta ainda descansava na minha mão, fria, quase escorregadia. Bastava um gesto pequeno para que tudo mudasse, mas o peso invisível dessa escolha me paralisava. Não era apenas uma assinatura. Era o fio que separava o que eu ainda tinha do vazio absoluto. O caixa respirou fundo, como se estivesse prestes a quebrar aquele silêncio com palavras. Minha filha inclinou o corpo, numa tentativa de intervir antes que algo fosse dito. E eu, entre as duas forças, senti que o próximo segundo seria decisivo. Não sabia ainda qual verdade surgiria, mas tinha certeza de que ela não poderia mais ser contida. O instante seguinte pareceu se alongar como um fio esticado demais, prestes a romper. O caixa manteve os olhos fixos no papel, mas eu sabia que ele não enxergava apenas palavras. Ele via o peso que aquelas linhas carregavam, o drama que não estava escrito ali, mas estampado no meu rosto e no da minha filha. A cada segundo, o contraste entre nós duas se tornava mais visível. Eu, imóvel, tentando proteger o que restava da minha dignidade. Ela, inquieta, cada gesto denunciando o pânico de quem sabe que o castelo de areia está prestes a desmoronar. Um detalhe minúsculo, quase invisível, já havia alterado toda a atmosfera do banco. O ar parecia mais espesso, como se cada respiração precisasse ser conquistada. Até os clientes na fila se ajeitavam, uns cochichando, outros observando, criando um silêncio curioso que não era mais de impaciência, mas de expectativa.
O espaço público se tornava palco de uma cena privada, e eu não podia mais fingir que se tratava apenas de um contrato. Meus pensamentos corriam rápido, e era impossível não imaginar o depois. O que aconteceria se aquela verdade viesse à tona? Eu via mentalmente a reação dos vizinhos, os comentários que surgiriam, as discussões em jantares de família, o olhar atravessado de conhecidos que sempre esperam ver até onde uma mulher como eu aguenta antes de quebrar. Era como assistir a um filme em câmera lenta, sabendo que cada reação deixaria marcas profundas. O contraste entre esforço e retorno me atravessava. Uma vida inteira de trabalho, de noites em claro, de mãos calejadas, agora corria o risco de virar apenas uma lembrança amarga. Mas, ao mesmo tempo, havia ali a possibilidade de um retorno inesperado, o de ver a justiça se materializar, mesmo que fosse de forma silenciosa, discreta, como uma rachadura que se abre até derrubar um muro inteiro. O caixa pigarreou, e esse som curto me pareceu o prelúdio de uma revelação. Minha filha, quase instintivamente, apertou o braço da cadeira ao lado, as unhas contra o estofado, como se precisasse segurar algo para não desmoronar. A reação dela me fez pensar em como pequenas ações sempre carregam consequências imensas. A tentativa de acelerar minha assinatura, o disfarce mal feito da calma, o sorriso nervoso, tudo isso agora se transformava em sinais visíveis para qualquer olhar atento. E percebi que histórias como essa não vivem apenas no silêncio de quem as sente, mas também na voz de quem as compartilha. Talvez seja por isso que tantos se reconhecem nessas feridas, e em algum ponto, sintam vontade de deixar suas próprias impressões, suas reflexões, como se cada comentário fosse uma forma de costurar junto esse tecido rasgado da vida. O caixa respirou fundo outra vez, a mão ainda sobre o papel, hesitante. O peso do momento se tornava insuportável, e eu sabia que a linha entre o segredo e a revelação estava prestes a se romper. Mas, até que isso acontecesse, restava apenas essa suspensão, o medo que paralisa, a esperança que insiste e o silêncio que grita mais do que qualquer palavra. O papel permaneceu entre nós como se fosse um espelho distorcido. Cada linha impressa parecia refletir não só números e cláusulas, mas toda a fragilidade que eu carregava naquele instante. O caixa hesitava, e essa hesitação se tornava a batida de um tambor invisível, marcando o tempo que já não obedecia ao relógio da parede. Eu sentia cada segundo atravessar minha pele, como se estivesse presa em uma ampulheta de vidro onde os grãos de areia caíam devagar demais. Minha filha tentou se recompor, mas era impossível ignorar o nervosismo. O brilho de suor na testa, a forma como os dedos batiam contra a bolsa, o olhar que não parava em lugar nenhum. Era o retrato do medo travestido de autoridade. O contraste entre a pressa dela e a calma forçada do caixa criava uma tensão quase palpável, como duas forças empurrando uma outra sem se tocarem. Eu estava no meio, sentindo o peso dos dois lados. O espaço do banco parecia se transformar. Não era mais apenas um lugar de transações frias e números. Tornara-se um cenário carregado de expectativa, um palco iluminado por luzes brancas demais, onde cada gesto ganhava um significado. O simples pigarro de alguém ao fundo soava como um aviso, o ranger da cadeira era um eco incômodo, e até o leve tilintar das moedas sendo contadas em outra mesa parecia anunciar que algo inevitável se aproximava. Eu me vi em dois mundos ao mesmo tempo. No presente, diante do balcão, segurando a caneta com dedos trêmulos. No passado, relembrando cada batalha para manter a casa de pé, cada olhar atravessado que precisei engolir em silêncio, cada promessa feita a mim mesma de que um dia teria paz. Esses mundos se sobrepunham, criando uma sensação de vertigem. Era como andar em uma ponte estreita, sabendo que um passo em falso poderia me lançar de volta ao abismo. E havia também o futuro, ainda enevoado, mas pulsando como uma ameaça ou uma promessa. Eu podia imaginar duas cenas distintas. De um lado, eu saindo dali derrotada, com as mãos vazias e o coração em pedaços. Do outro, eu erguendo a cabeça enquanto a verdade se revelava, quebrando o ciclo de silêncio e submissão. Essa dualidade se apresentava diante de mim como dois espelhos opostos, cada um mostrando um reflexo possível. O caixa, com um gesto quase imperceptível, deslizou o polegar sobre a dobra do papel. Foi um movimento lento, mas suficiente para criar um arrepio coletivo. Minha filha prendeu a respiração. Eu também. Aquele simples deslizar parecia anunciar que algo escondido estava prestes a vir à tona.
O detalhe quase invisível ganhava proporções imensas, como uma fissura em uma represa prestes a estourar. E foi nesse instante que percebi, não importava apenas o conteúdo do papel, mas o que ele representava. Era a materialização de todas as vezes em que tentei ser calada, de cada humilhação disfarçada de descuido, de cada silêncio forçado. Agora, diante de todos, havia uma chance de transformar esse silêncio em voz. Mas o momento não se cumpriu ainda. Ficou suspenso no ar, como uma respiração contida. O caixa não disse nada, minha filha não ousou se mover, e eu permaneci ali, sentindo que a linha tênue entre a escuridão e a clareza estava prestes a ser cruzada, mas sem saber de que lado eu cairia. O dedo do caixa repousou por mais um instante sobre a dobra, e aquela pausa prolongada se transformou em um corredor de silêncio onde cada batida do meu coração ecoava alto demais. O papel já não era apenas um documento. Era como uma parede de vidro, prestes a rachar diante de todos, revelando o que estava escondido por trás. Eu sentia a tensão vibrar no ar, como se a própria sala respirasse junto comigo, aguardando a revelação que ainda não vinha. Minha filha tentava manter o controle, mas sua respiração atraía. Os olhos corriam de um lado ao outro, buscando cumplicidade nos rostos alheios, mas só encontravam indiferença ou curiosidade. A cada gesto dela, eu enxergava não apenas a mulher que tentava me forçar a assinar, mas também a criança que um dia buscava meu colo quando a tempestade assustava. Era esse contraste que mais doía, ver como o tempo havia transformado o abrigo em ameaça, o afeto em veneno. O banco inteiro parecia diferente agora. As luzes brancas do teto já não iluminavam, queimavam. O frio do ar-condicionado não refrescava, cortava. O tilintar de uma caneta no balcão ao lado soava como um gongo, anunciando que algo estava para se romper. Cada detalhe da cena ganhava peso simbólico, como se o universo tivesse escolhido aquele instante para colocar todas as peças em movimento. Eu percebia as consequências invisíveis se formando antes mesmo da revelação. Imaginava o comentário dos vizinhos, as conversas atravessadas na rua, os olhares de julgamento disfarçados de piedade. Mas também via, em um canto da mente, a possibilidade de outra consequência. A de finalmente ser ouvida, de finalmente não precisar mais carregar sozinha o fardo do silêncio. Era como se duas portas estivessem diante de mim, uma levando à escuridão, outra à luz, e eu não soubesse qual delas se abriria. O contraste era quase cruel. Por um lado, a dúvida latejante, o medo de perder tudo o que construí. Por outro, a confiança incipiente de que algo maior estava prestes a acontecer, algo que não poderia ser escondido para sempre. Era como caminhar em uma estrada estreita com abismos dos dois lados, sentindo que a cada passo o chão poderia ceder. Minha mão ainda segurava a caneta, mas eu já não pensava na assinatura. O peso dela era simbólico, não prático. Era lembrança de todas as vezes em que cedi em silêncio, de todas as ocasiões em que deixei que outros decidissem por mim. Agora, diante de todos, aquela caneta era também um limite. E eu sabia que, ao cruzá-lo, qualquer resultado deixaria marcas que ninguém poderia apagar. O caixa respirou fundo, inclinou o rosto para mais perto do papel e estreitou os olhos, como quem finalmente enxerga a linha que os outros fingem não ver. Minha filha se enrijeceu, os dedos presos na bolsa como garras. Eu, entre eles, senti que o instante seguinte não pertencia mais a mim, mas a uma força maior que já havia se colocado em movimento. E foi nesse limiar que compreendi. A verdade estava ali, ao alcance de todos, mas ainda presa em um silêncio espesso. Bastava um gesto, uma palavra, e ela transbordaria. Eu fechei os olhos por um segundo, e nesse escuro vi a claridade que ainda não tinha chegado. Quando abri novamente, o mundo parecia suspenso, como se todos aguardassem, em uníssono, pelo som que romperia aquele frágil equilíbrio. O instante que parecia interminável se partiu em dois quando o caixa ergueu a voz, baixa, mas firme, como se carregasse um peso maior do que o papel em suas mãos. Ele apontou para a dobra discreta, para a nota escondida que até então permanecia invisível. A revelação não veio com gritos, mas com um silêncio que engoliu todo o ambiente. A respiração dos clientes na fila cessou, o ranger das cadeiras parou, e até o ar gelado pareceu suspender-se no espaço. Minha filha, antes ansiosa, agora congelava em uma rigidez nervosa. O rosto dela, que tantas vezes sorriu por conquistas minhas,
agora se transformava em máscara de desespero. Eu senti uma onda atravessar meu corpo. Era como se o chão frio sob meus pés, durante anos tão duro e implacável, de repente se abrisse para me devolver firmeza. O que estava diante de mim não era apenas uma assinatura frustrada ou um contrato suspeito. Era a chance de finalmente mostrar, diante de todos, que bondade não é sinônimo de cegueira, que paciência não é sinônimo de fraqueza. As imagens se multiplicaram na minha mente. Vi a casa que lutei para manter em pé, as noites em que lavei roupas até o sol nascer, as vezes em que caminhei com dor nos ossos para não faltar ao trabalho. Vi também os olhares atravessados, as piadas sussurradas, os julgamentos escondidos atrás de sorrisos polidos. Tudo isso convergia para aquele instante. Cada humilhação sofrida, cada silêncio forçado, cada renúncia se transformava agora em um clarão de verdade que ninguém poderia apagar. O contraste era brutal. De um lado, o medo que por tanto tempo me manteve submissa. Do outro, a conquista de perceber que eu podia me erguer diante de todos, sem abaixar os olhos. Era como atravessar uma ponte estreita e finalmente pisar em terra firme. Não importava mais se me julgariam, se cochichariam pelas costas. Eu tinha vencido o maior inimigo, a dúvida dentro de mim. Olhei ao redor. Vi olhares atentos, uns solidários, outros apenas curiosos. E percebi que cada testemunha daquele momento levava consigo uma lição. Talvez nem todos entendessem a profundidade do que acontecia, mas cada um sairia dali sabendo que o silêncio pode, sim, ser quebrado. É nessa hora que muitos sentem vontade de marcar sua presença, de deixar um sinal de que também se reconhecem nessa luta. Seja uma palavra, um gesto, até mesmo o simples ato de curtir e comentar, como quem diz, sua voz chegou até mim. Porque histórias como essa não são apenas minhas, são de todos que já tiveram de lutar contra a traição, contra a injustiça, contra o peso do invisível. E se você escolheu permanecer até aqui, acompanhando cada respiro suspenso, cada sombra e cada claridade, saiba que isso também é um ato de resistência. É prova de que existe valor em ouvir, em compartilhar, em transformar o silêncio em eco. Por isso, se essa história tocou você, permita-se estar presente não só como espectador, mas como parte viva desse caminho. Curta, comente, inscreva-se. Esse gesto não é para mim apenas, mas para que cada voz silenciada encontre espaço para se erguer. Saí do banco naquele dia diferente. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque eu tinha. Caminhei sentindo o peso sair dos ombros, como quem respira fundo depois de anos embaixo d'água. A dor ainda existia, mas agora vinha acompanhada de algo maior. A certeza de que resistir é, em si, uma forma de vencer. E por isso, ter você aqui, testemunhando comigo, é um privilégio que transforma o que antes era solidão em força compartilhada.